Você tem hoje, Rose, um conjunto de personalidades, analistas em geopolítica. Você tem um John Mearsheimer, John Mearsheimer, que ele tem feito uma série de intervenções. Grande. Exato, é um autor, um cara muito respeitado. Muito. Ele escreveu sobre, inclusive ele tem um livro, o Mearsheimer tem um livro sobre o lobby sionista. Tem. Eu tenho, já vi ele falando sobre esse livro aí. Ele falou, vocês não imaginam como pegaram do meu pé. Eu imagino, né? Eu te vi agora com a coisinha que você fala de Israel, todo mundo virando semita, imagina. Aí ele falou. Ele é cascudo em relação a isso, né? Ele é cascudo em relação a esse lobby sionista. Ele tem feito... Ele fala, não, a Ucrânia já perdeu a guerra. Ele fala isso o tempo inteiro. A Ucrânia já perdeu a guerra, não tem como ganhar. A guerra, para a Rússia, é uma questão existencial. Eles têm armas nucleares, não tem como ganhar. Nem interessa ao mundo que a Rússia perca, não interessa a paz mundial. Interessa mesmo que a Rússia ganhe essa guerra mesmo, porque interessa que haja uma mesa de negociação. Ele lembra o tempo inteiro sobre os acordos de Minsk, né? Ele lembra em 2022 que a Ucrânia e a Rússia sentaram para conversar em Istambul, para parar a guerra logo depois do começo da guerra, e que a Inglaterra e os países ocidentais vetaram qualquer negociação de paz. E você tem também um autor francês, que eu li o livro dele, né, A Derrota do Ocidente, A Défaite de l'Occident, Emmanuel Todd, que ele também vai explicar. Ele fala como o Ocidente começou a pintar o quadro da Rússia completamente real. Ele fala como o Putin ele melhorou a vida dos russos, né? Ele levantou a economia russa, a mortalidade infantil da Rússia ela caiu drasticamente do governo Putin. Então o Ocidente fica pintando o Putin como um demônio. Não é assim que os russos veem. A mortalidade infantil caiu, a economia decolou. Ele fala, inclusive, que ao contrário dos Estados Unidos, que a mortalidade infantil vem crescendo, né, desde a década de 90, e continua crescendo, a Rússia não tem caído. Ele fala que é completamente insensato achar que a Rússia quer essa é a onda deles, né? A Rússia quer invadir a Europa toda. Ela quer invadir a Ucrânia, quer invadir a Finlândia. Isso não faz sentido. A Rússia está com a população declinante, ela não tem nem gente para isso. Ela não tem população para ficar invadindo todo mundo, né? E a Rússia arrastou, né, por 8 anos a questão do Donbas ali, né? Porque a Ucrânia ela ficou bombardeando no Donetsk, Luhansk, teve aquele massacre no sindicato de Odessa. Durante todos esses anos, né, a violência não parou ali depois, né, teve o Maidan 14, final de 2013, 2014, a anexação da Crimeia, e a Ucrânia continuou com uma violência muito forte naquela região, muitos civis mortos, e a Rússia foi protelando, né, chegou no final de 2021 que a situação estava muito tensa ali na região, procuraram os Estados Unidos para negociar a neutralidade da Ucrânia, e os Estados Unidos rechaçaram. E tem uma questão sobre o Putin, que é a seguinte, tem um instituto que chama Levada Center, tem várias pesquisas, ele, em janeiro, e é um instituto independente que o Ocidente considera confiável, né? Porque tudo também que vem da Rússia é desconfiável, mas é um instituto que é considerado confiável. Eles registraram 85% de popularidade do Putin, 85% no mês de janeiro. Né, nos primeiros meses da guerra era 83%. Então, eles também conseguiram, né, existe a propaganda de guerra da Rússia, a gente pode até discutir isso em outro momento, mas eles conseguiram entender muito bem que para a Rússia, a questão dessa guerra, da invasão da Ucrânia, né, a Rússia realmente invadiu lá, violou o direito internacional, invadiu o território de um país vizinho, mas eles entenderam que era uma guerra defensiva, a população russa entende isso. Eu já participei de vários programas que as pessoas perguntam, é uma guerra interimperialista, é uma guerra intercapitalista, é uma guerra anti-imperialista, é uma guerra defensiva para a Rússia. Defensiva. A OTAN foi se expandindo durante todos os anos 90, os anos 2000, e queria chegar nas portas ali e colocar
a Ucrânia dentro da aliança. Eles sabiam muito bem, França e Alemanha, inclusive, que em 2008 foram contrárias na cúpula de Bucareste à entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN em 2008, porque sabiam que essa é uma linha vermelha decisiva para a Rússia, né? E a Rússia, eu não olho essa guerra do ponto de vista moral. Países, estados nacionais querem sobreviver no sistema internacional, querem se manter soberanos. E a Rússia trabalhou muito essa questão desde o início dos anos 2000, quando vai se sentindo cada vez mais ameaçada pelos Estados Unidos, até mostrar para o Ocidente que também ela estava, assim como outros países ocidentais, ela também tinha ali o seu direito de defender o seu território e os seus interesses nacionais estratégicos, sua soberania, o seu direito de sobreviver como um Estado. Né? E eu acho que foi bom você lembrar isso do livro do Emmanuel Todd, porque eu quero ler esse livro, eu não li. Muita gente já sugeriu a leitura dele. É importante a gente colocar nesse cálculo como o Ocidente não entendeu a reconstrução russa. Né? Essa guerra também acontece porque o Ocidente subestimou muito a Rússia, a resposta russa, né? E achou que os russos iam aceitar ali. Tem as sanções de 2014, né? O país já estava sendo sancionado, enfim. Eu acho que deram uma prova de que podem responder, né? Militarmente. E não estão em apuros econômicos. Essa é uma questão muito importante. Muito importante, que eles... que o Ocidente também não imaginava lidar, né? O que se falava no primeiro mês da guerra, né? De que a economia russa ia acabar. Que eu vi uma pessoa falando que o Estado russo ia se dissolver por causa das sanções. E isso não aconteceu. Né? Então, também faltou uma leitura do que estava acontecendo internamente, do apoio que o presidente Putin tem, da capacidade da Rússia, num processo também que foi mais longo, de recomposição das suas relações multilaterais, né? De conseguir parceiros confiáveis, aproximação com a China, o direcionamento da venda de energia para os mercados asiáticos, não só em acordos, né, bilaterais, mas a mudança de infraestrutura interna da Rússia, fortes investimentos na região do Extremo Oriente. Então, isso tem que ser visto de 20 anos para trás, né? A gente pode colocar aqui a Revolução Laranja da Ucrânia, que eu acho que ali é um ponto muito forte para a Rússia, e que é uma série de mudanças no país que colocam eles em plena posição de travar uma guerra contra a OTAN e os Estados Unidos em 2022. Esse livro do Emmanuel Todd é muito bom e gostei muito de ler. Ele fala o seguinte, né? A conclusão dele é que essa guerra vai acabar em algum momento. A vocação da Europa é se juntar com a Rússia, é a vocação da Alemanha. São vizinhos, é Eurásia, são complementares, são economias complementares. Então, em algum momento, quando essa onda de subserviência e desorientação da Europa amainar, o próprio interesse econômico da Europa vai falar mais alto. A Europa precisa da Rússia. Ali tem muito gás, petróleo. Eu acho essa ânsia de destruir a Rússia para a Europa é completamente estúpida. A Rússia é um grande mercado para a Europa, a Rússia é um grande fornecedor de alimentos, de fertilizantes, de petróleo. Não tem sentido essa vocação, essa destruição, essa ânsia de destruição. Isso que é o que o Todd fala, né? E ele critica a insanidade do Ocidente, ele acaba com a França. Ele escreveu esse livro, está dando entrevistas todos os meios franceses e fala: a França não existe mais, ela não tem nenhuma voz geopolítica autônoma. Né? Ele fala: quem tem um pouquinho de voz, mas não usa, é a Alemanha, mas não usa. Mas quem pode mudar o jogo um pouco seria a Alemanha, essa expectativa. Né? Os shows, né, ter alguma faísca de juízo, né, para evitar um cataclisma lá. O que você acha? Não, eu acho que a Alemanha é motor econômico ali da União Europeia, né? E também recebia. Olha, isso é muito curioso, assim. A Alemanha mantinha boas relações com a Rússia, tinha desconfianças
mútuas. Isso eu acho que nem importa, porque o sentido geral ali das relações Angela Merkel e Vladimir Putin era de cooperação estratégica, principalmente em relação às questões da energia. A Angela Merkel falar, né, durante um mandato dos democratas, que miram a Rússia muito mais até que os republicanos, falar o seguinte: a segurança da Europa não pode ser pensada sem a Rússia, né? Assim, ter pelo menos cultivado o projeto Nord Stream 2 para assegurar que o gás russo chegue à Alemanha sem passar por outros países, né? Alargando a infraestrutura, porque já tinha o Nord Stream 1, mostrava que a Alemanha estava defendendo seus interesses que a maioria dos países do mundo querem defender, que é o acesso à energia. Né, o acesso à energia para manter a sua indústria competitiva e também a qualidade de vida, um país muito frio, né, e o aquecimento das casas, sua população. E isso se dissolveu por conta de um atrelamento muito forte com a estratégia de segurança dos Estados Unidos, né, que está lá nos documentos de defesa dos Estados Unidos, a Rússia nunca saiu como um adversário. E a Europa se subjugou a isso num nível jamais visto. A defesa dessa guerra até hoje, passados 2 anos, a retórica até hoje dos países europeus é uma retórica desastrada, que revela, sem dúvidas, uma falta de autonomia estratégica para lidar com um país que, primeiro, é um grande parceiro estratégico por conta da questão econômica. E, segundo lugar, um país que não oferece riscos à Europa. É uma bobagem, é uma propaganda norte-americana dizer que a Rússia tem pretensões imperiais na Europa, tem pretensões imperiais contra a Alemanha, tem pretensões imperiais contra a França. O que a gente pode colocar aqui é exatamente algum tipo de rivalidade em alguns campos, mas de relações que precisam ser essa escalada, né, da França dizer que tem que colocar homens da OTAN lutando contra a Rússia, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Né? E eu assim, realmente estou muito curiosa para ver o que vai acontecer se o Donald Trump, que já tinha colocado em xeque a existência da OTAN, se o Donald Trump for eleito. Né? E eu acho que vai ser, sim, uma situação que a Ucrânia vai ficar sozinha, os países europeus não vão ter uma resposta para dar para a Ucrânia. Aí vai ser uma cena lamentável, porque a Ucrânia, obviamente, junto com os países europeus, mas tem uma questão de vidas perdidas, é o maior perdedor dessa guerra, sem dúvidas, né?